de emendas, a palavra depois passarei para o senhor secretário Érico. A palavra, vereador Eunice Mendes. Érico, bom dia, né? Bom Seja dia. bem-vindo a esta casa. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas, vou tentar ser bem rápida e sucinta. A minha primeira pergunta é em relação qual o valor da dívida vencida no município de Araguari? Bom, senhor presidente, é uma honra estar aqui nessa casa, a Casa do Povo, e nesse momento gostaria que todos nos desculpassem daquelas nossas falhas e que Deus nos perdoe, porque o povo está acima da cidade de Araguari e o município de Araguari é muito maior do que os interesses individuais. Então, a pergunta da vereadora: qual que é o montante da dívida que existe na Receita Federal com relação à Previdência Social? Quando nós assumimos o governo tinha o balanço listado da dívida municipal, que constou da auditoria e constou da contabilidade naquela época. Mas alguns valores dessas dívidas não estavam lançadas ali na contabilidade. Como é que a gente foi descobrir isso? A Receita Federal começou a criar dificuldade conosco no sentido de emitir as certidões que era necessário para os projetos do governo, certidões essas que precisavam vir desimpedido de qualquer informação negativa. No levantamento à Receita Federal, nós então detectamos diversos processos que vêm listados dos governos anteriores, processos esses de dívida de previdência, que precisavam ser analisados e que precisavam ser tomadas posições no sentido de que o município não ficasse prejudicado quando precisasse dessas certidões. Eu vou pedir ao contador geral que passe uma cópia para cada vereador. Aqui, pode passar uma cópia desse. Da gestão e uma cópia desse. Peguei os documentos dele. Quando aconteceu o levantamento na Receita Federal, nós identificamos esses diversos processos que é debicade na Receita, e esses processos tem aí informado no relatório que vai para vocês quais os governos que eram responsáveis na época e qual o número dos processos que eles listam essa dívida. Isso montava em 17.335.372 centavos. Esse era o montante dessa dívida que vinha segurando e vinha dificultando as certidões na Receita Federal. Tivemos na Receita Federal, fizemos levantamento na pesquisa, na legislação, para identificar o que poderia ser feito para que o município diminuísse essa dívida. Nesse patamar, foi publicado e já estava em vigor, a Lei 12.810/13, que era uma lei que, se você adaptasse a essa lei, jogasse essa dívida dentro dessa lei, você teria um benefício em que nós tínhamos a multa de ofício toda cancelada, que pode verificar nesta primeira página a multa de ofício lançada na dívida anterior, os encargos legais lançados na dívida anterior e os honorários lançados na dívida anterior. Está informado aí os prefeitos, na segunda lista aí, prefeito por prefeito. Então tá bom, vamos falar aqui.
a lista dos prefeitos, a relação dos prefeitos. Muito bem. O processo 37.234.159, da competência 09 de 2009, no CGC 16.829.640.000149, que é do município, era do prefeito Marcos Coelho. O processo com final 117 é do prefeito Marco Antônio Alvim. O processo com final 671 é Marcos Coelho. O processo do final 672, Marcos Coelho. O processo final 674, Marcos Coelho. O processo 557, 487, 714 e 716, do ex-prefeito Marcos Alvim. O processo final 218/6, do ex-prefeito Miguel de Oliveira e Milton Lima Filho. Os demais processos 303, 330, 486, 160, 161, 373 e 374, todos da gestão do ex-prefeito Marco Antônio Alvim. Muito bem. Esse montante desses processos gerava uma cobrança de 17 milhões de reais, aqui já relatado, e esses 17 milhões, com adesão à Lei 12.810, ela cai toda a multa de ofício, zerava todos os encargos legais e zerava os honorários cobrados nesses processos. Além disso, reduzia os juros cobrados para 50%. Isso gerou uma economia para o município de Araguari de em torno de 7 milhões de reais. A dívida de 17.335.370.02, ela voltou para 10.312.091.93. Nós entendíamos naquela oportunidade que reduzir uma dívida do município de Araguari, nós estaríamos reduzindo uma dívida que vinha alongando há muito tempo, e esta redução essa dívida vinha prejudicando as certidões que o município precisava, e nesse caso a gente dificilmente iria tirar dinheiro da receita corrente para pagar essas dívidas passadas. Então optamos pela opção na Lei 12.810. Com relação à pergunta da vereadora Maria Eunice. Eu queria o valor total da dívida do município, não do INSS, da dívida total do município. Isso, mas isso aqui é dívida de Previdência Social. O senhor está falando só de Previdência Social. Quando eu falo de Receita Federal, porque a Receita Federal hoje está comandando a Previdência. Então é lei... a dívida vencida do município e também o valor total da dívida de curto prazo. A do INSS, então, é 10.312. Aqui foi parcelada. 10.312.091 hoje. Isso. Essa lei, essa opção, reduziu para 10 milhões. Eu sei, era 17, passou para 10. Além desses 10 milhões, hoje, nós já pagamos, através do FPM, as parcelas mensais desde a opção até agora. E essa redução já reduziu em mais de R$1 milhão essa dívida. Passou para então 9. Isso aqui já deve estar em torno de 9 milhões, 9 milhões de reais. Isso facilita para a gente? Facilita. Porque o desembolso de caixa é em 240 meses, e esse desembolso de caixa faz com que a gente pague isso parcelado e sem juros, sem multa, aliás, com redução dos juros, sem multa, sem encargos e sem os honorários. Então, com relação ao montante da dívida, eu acho que eu respondi a sua pergunta, correto? Não da dívida previdenciária. A dívida total do município hoje. Não, você perguntou sobre a dívida que estava descontando no FPM. Não,
Eu perguntei a dívida. O senhor já respondeu, a da previdenciária. Eu queria saber o valor total da dívida que já vencida hoje no município e a dívida de curto prazo. Bom. E quantas parcelas dessa amortização aí foram pagas? Eu vi aqui no papel aqui está 16. Aí o município suspendeu o pagamento dessas parcelas? Não. Deixou de pagar? Não deixou de pagar, não. Continua pagando mensalmente. Então, estão pagas? Estão pagas. Então, por que bloqueou, senhor? Não, deixa eu terminar de falar. Você perguntou quanto é o montante da dívida. Agora eu vou dar a informação para você, é o seguinte. Por que é que está tendo a retenção do valor do FPM? Uhum. A partir do momento em que você faz a opção pela Lei 12.810, você tem que manter em dia todas as obrigações correntes. E precisa do pronto-socorro, e não é o remédio que você compra todo dia na farmácia, entendeu? Então, uma cirurgia que não tem necessidade de fazer agora, nós podemos fazer ela amanhã, entendeu? Saúde. Uma limpeza de rua, por exemplo, um capina de rua, nós podemos deixar isso para amanhã, nós não precisamos fazer isso agora. Então, você tem que fazer a despesa de acordo com o que tem o dinheiro no caixa. E o viaduto São Sebastião tem condição de ser construído com essa situação? Já que ele vai ser construído com recursos próprios? O viaduto do São Sebastião está no projeto do orçamento 2015, está preparado para isso. As despesas de corrente que nós projetamos para 2015 já foram bloqueadas 40% como reserva para 2015. Esse já está dentro do orçamento bloqueado, nós não vamos gastar esses 40%, não, o secretário que quiser gastar esses 40%, ele vai ter que pedir autorização e em último caso, na despesa corrente. Com esse recurso, isso dá em mais ou menos 18 milhões de reais. Com então, esse recurso, cada secretaria cortou 40% de gastos para a construção do viaduto, é isso? Eles vão ter que cortar, saúde, não para a construção do viaduto. É só despesa de recurso corrente na fonte 100. A saúde tem a obrigação de gastar o que está nos 15%. A educação tem a obrigação... Mas gasta 29%, né? Esse foi o grande problema da saúde. Eu vi aqui hoje falando assim, todo governo. Falando que médico está reclamando que não tem isso, e ganha pouco, e que ganha muito, ganha pouco e trabalha muito no pronto-socorro. Eu vi aqui hoje. Os médicos ganham muito bem. Muito bem. É a classe que ganha mais dinheiro na prefeitura, é os médicos. Mas muitos ganham até igual ou mais que o prefeito. É um absurdo um trem desse. Nós temos que dar um jeito de reconhecer. Nós temos que dar um jeito de fazer com que isso, um momentinho só, que isso aí seja regulado, para que esses gastos de saúde sejam atingidos dentro da lei. A lei manda pagar até 15%. O restante é se mínimo, sobrar. É no mínimo 15%. O restante é se sobrar. É se sobrar. Mas a população não pode ficar doente. Então, os cortes vão ser retirados da saúde. O senhor confirma isso? Não confirmo isso, não. É você que está falando. Então, de onde vai sair os cortes? Da fonte 100. O que é a fonte 100? A fonte 100 são os recursos ordinários. Os recursos ordinários é aquilo que não está amarrado em convênios, em obrigação legal de 25%, de 15%, de ação social. Quando tem a legislação que determina que aquilo ali tem que ser gastado naquele percentual, isso tem que ser cumprido. Como que você pode descumprir isso? Isso não tem jeito. Quem fala isso, que vai tirar dinheiro da saúde, está falando uma mentira para o povo. Nós não podemos falar isso. Então, onde seriam esses gastos? Já que o viaduto vai ser construído, onde seriam esses gastos, o corte desses gastos, se a administração municipal não obter êxito com esse mandato que foi... Olha, cada secretaria já foram determinadas no orçamento aprovado por vocês. O montante... Mesma de saúde, de educação e ação social. Na fonte 100. Vai ter na fonte 100 é da saúde. Gastos. Por exemplo, se eu vou comprar, por exemplo, um computador, e eu posso deixar esse computador para comprar o ano que vem, e isso é a fonte 100, eu vou deixar para comprar o ano que vem. Mas se lá tem 15% para me comprar remédio, pagar salário de médico, salário de enfermeiro, e esse salário está dentro da listagem, eu tenho que pagar, porque eu tenho que cumprir os 15% de acordo com a receita corrente do município. Respondeu? O procurador relatou
Viva, que a dívida é de 12 milhões. O senhor hoje fala que ela está no valor de 9 milhões. Dívida de quê? Com o INSS, a dívida previdenciária. Ah, era bom. de 17, diminuiu para 10, agora já está a 9, devido às parcelas pagas, 16 parcelas. Bom, eu não É sei. 9 ou 12? A informação é essa que eu acabei de falar para você. 9. Exatamente. O senhor Essa acha que dívida vai é ter essa mais aqui. bloqueio ainda? Possivelmente nós devemos ter bloqueio de despesa corrente nesse próximo decêndio e no próximo decêndio de abril. Mas com o valor do IPTU que vai chegar o mês que vem, eu quero colocar em dia toda essa situação. Entendi. Quem pediu a parte aqui que eu não respondi? Obrigada, senhor Érico. Foi Então, o o município não tem outra alternativa a não ser cortar gastos. Tem que cortar gastos. Por dois E motivos. os cargos comissionados não terão possibilidade de ser diminuídos, que seria subsecretários? Não poderíamos assim diminuir nessa folha de pagamento que está dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal? Com relação a esses gastos de folha de pagamento, o prefeito determinou semana passada à secretária de administração e ao RH a redução de 500 mil líquido na folha, o que gera um pagamento bruto de torno de 800 mil reais. Isso é uma redução de gasto, que nós vamos estar fazendo os esforços para compensar alguns aumentos que vai ter que vir pela frente por imposição de legislação federal, que é o piso da educação, que vai chegar aqui daqui a uns dias. Mas só vai ser assinado esse piso com esse impacto se essa redução de gasto estiver lá dentro. Ocorrer. Entendeu? Porque nós não podemos assinar um impacto acima do limite de 54. Minha você sabe última disso. pergunta é a seguinte. O senhor disse aí que a diminuição com a folha de pagamento vai dar condições ao pessoal de educação de ter o seu piso, né, o piso nacional. É isso? É né? isso aí. Aí eu pergunto ao senhor, esses cortes, como o senhor elencou aí, pode até olhar na gravação, o senhor falou, se tiver que capinar a rua, esperar mais um pouco, se tiver que fazer uma cirurgia, esperar mais um pouco, o senhor disse isso aí. Né? Então, assim, dependendo da cirurgia. Então, não teríamos como diminuir esses gastos dentro da administração sem afetar tanto o cidadão de Araguari, porque alguns desses serviços elencados aí são serviços essenciais. O que são serviços essenciais? Para mim, serviços Saúde, essenciais educação, é o ação serviço social, da saúde. São limpeza pública, eu entendo o seguinte, transporte. Vereador, eu entendo o seguinte. Serviço essencial é o serviço da saúde quando a pessoa precisa de fazer aquele tratamento naquele determinado momento. Agora, se você pode esperar para 1 mês, 2 meses ou mais, você tem que esperar. Se existe condição de fazer saúde sem dinheiro, nós não temos condição de fazer saúde sem dinheiro. Em momento nenhum, vai lá no hospital e pergunta se ele vai fazer um tratamento sem dinheiro, vai pagar o ano que vem. Pergunta os médicos que estão trabalhando na Santa Casa se eles fazem alguma cirurgia ou algum tratamento sem dinheiro. Para a gente fazer a saúde, nós temos que fazer a saúde naquele que está na lei. A lei diz que é 15% da receita corrente. Tudo que eu gastar acima de 15%, eu estou tirando dinheiro da onde, secretária? Do serviço urbano, da obras, eu estou tirando dinheiro do meio ambiente. Eu tenho que tirar de algum lugar porque está dentro do orçamento. Acho que qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento vai enxergar que para aumentar acima do limite que está previsto no orçamento, 15%, eu tenho que tirar de outro lugar. Érico, a dívida do município, de acordo com o procurador, é de 70 milhões. Presidente, por O senhor questão de confirma ordem, isso? já esperou os 20. O senhor confirma isso? Olha, eu vou dizer para vocês, essa pauta não estava hoje para a gente falar, mas você está perguntando, eu vou dizer para amenizar esse assunto. Érico, tá? só um minutinho. Eu gostaria de consultar o plenário para que possamos prorrogar a sessão por 10 minutos.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente. Aprovado. 11 votos. Questão de ordem, por favor. O vereador Tiãozinho alegou a questão de ordem de forma legal dentro do regimento, mas a gente precisa ouvir muito o secretário de Fazenda. Eu tenho várias perguntas, o Coelho tem, o Zé Ricardo tem. Então, assim, o secretário é muito educado, ele quer responder as perguntas explanando. Então, eu peço ao senhor, secretário, infelizmente, em virtude do tempo, que seja mais objetivo, por favor. Obrigado, presidente. Palavra com o secretário Érico. Veja bem, com relação à última pergunta, a última pergunta é o seguinte: a nossa dívida, ela fechou em 68.412.701,64 em 31 de dezembro. Isso é dívida dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013 e 2014. Então, esse montante tem dívidas processadas, que são dívidas já que foram entregaram os documentos, as notas fiscais já foram empenhadas, que está no montante de 35 milhões. E tem as dívidas não processadas ainda, no valor de 33.358.735,04. Somando tudo, é que dá os 68.412. Esse é o montante da dívida do município que está fechando, que foi para o CIAS no Tribunal de Contas. Minhas perguntas são essas. Então, os cortes serão principalmente no limite da saúde de 15%. Tentar diminuir na saúde, passar para 15%, já que o município hoje gasta 28%, né, da receita corrente líquida. Não, eu não confirmo assim, não. Você que está falando. Eu quero dizer o seguinte: os gastos vão ser feitos, vão ser reduzidos na fonte 100. Entendi. Tá? A fonte de 15% e a aquisição de remédio que for preciso ser feito, ele vai ser feito. Aquele que não precisar e puder esperar, é que nós vamos esperar. Certo. Se generalizar do jeito que a senhora falou, também. Fica difícil. Eu estou dizendo exatamente isso. Nós não vamos tirar daquilo que for preciso. Os 15% tem que cumprir e o remédio que precisar e que tiver condição, nós vamos comprar. Agora, não tem jeito de fazer saúde sem dinheiro. Está precisando fazer a saúde com dinheiro. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Rafael Guedes. O vereador Cláudio Coelho tinha pedido a parte primeiro. A palavra com o vereador Cláudio Coelho Pereira. Obrigado, presidente. Aqui rapidinho, só um comentário em cima da fala do secretário. Primeiramente, agradecer a presença do senhor, meu secretário. Obrigado. E a gente tinha feito um resumo aqui também, mas a vereadora já fez umas perguntas que a gente tinha feito as anotações. Agora, em cima, em relação àquela fala do pronto-socorro, eu não tenho como provar em termos de documentos aqui para a vossa pessoa, mas são os médicos mais mal pagos do Triângulo Mineiro, são os médicos aqui da cidade de Araguari. E quando o senhor afirma que não tem condições de fazer saúde sem dinheiro, eu concordo plenamente com a pessoa do senhor. Aí eu pergunto ao senhor, por que não está tendo dinheiro dentro aqui do município de Araguari para poder, pelo menos, não deixar faltar medicamento dentro do pronto-socorro e materiais, aonde a vereadora fez aquela colocação, quando precisa entubar uma pessoa que chega com infarto, precisar usar um fio, é fio de cobre que fala, não é? Fio guia que eles falam, viu, secretário? Então, tipo assim, a gente fica indignado com essa situação. Aí eu queria que o senhor explicasse o porquê dessa falta de dinheiro. Eu acho que até o senhor já explanou, mas em relação aos médicos, são os médicos mais mal pagos, são os aqui de Araguari, viu, secretário? Era só isso, eu vou passar a palavra para o vereador Rafael. Secretário, bom dia. Eu vou ser breve. Chega um comentário ao meu gabinete, vários empresários nos procurando para receber da prefeitura. Eu não estou afirmando, estou perguntando se a prefeitura paga os seus fornecedores, todo tipo de prestação de serviço, em ordem cronológica. Eu quero saber isso do senhor. Vereador, os pagamentos de todos os fornecedores são efetuados em ordem cronológica. Quero dizer para você o seguinte: só tem um momento em que nós fugimos da ordem cronológica. Quando a necessidade de um fornecedor entregar um remédio ou entregar uma fruta, uma verdura para uma creche e que ele
precisa de receber porque ele é um pequeno fornecedor e ele precisa do recurso para comprar outro para entregar. E ele é que está na listagem do pregão, ele que ganhou o contrato, então nós precisamos ajudar ele para ele acertar. Então, esse pagamento, nós damos aso só nesse momento para atender esse pequeno fornecedor da cidade de Araguari. Geralmente os grandes fornecedores são todos de fora, os pequenos é que são aqui de Araguari. Então o senhor confirma, mais uma vez, que é pago em ordem cronológica, só quando há uma extrema necessidade. Exatamente. Isso é publicado, essa extrema necessidade? Tudo publicado no portal da transparência. A questão de adiantar um pagamento, ó, deixamos de cumprir a ordem cronológica em virtude disso ou daquilo, isso é publicado? Não, é tudo publicado na ordem cronológica de pagamento no portal da transparência. Certo, e quando não se paga, vocês justificam o não pagamento em virtude do que o senhor diz? Ou isso não é publicado? Não, nós justificamos o pagamento pela necessidade de ter a mercadoria lá no evento, lá na creche. Certo, não entendi. É só porque a lei manda justificar isso. Quando não há o pagamento em ordem cronológica. A questão de... A questão do prestação de conta, não chegou a essa casa a prestação do ano passado. O senhor tem uma programação de enviar essa casa? Já foi enviado, já? Não. O contador geral está aqui ao nosso lado, diz que o relatório está chegando aí para o presidente essa semana. Certo, só para dizer que até o prazo, até dia 15 de março, que já passou, conforme a lei orgânica, aí nós teremos que montar uma tomada de contas especiais, se não chegar, né, já extrapolou o prazo. Então peço ao senhor que envie logo essa casa. Infelizmente o executivo não vem respondendo nossos requerimentos. Então essa tomada de contas é quase impossível não vir, que dá problema até de cassação ao prefeito, conforme lei federal e nossa lei orgânica. Presidente, por questão de ordem, o assunto aqui é FPM, né? O que está no requerimento, confirmei com Vossa Excelência agora. Então já está mudando, né, a direção dos assuntos, vereador Rafael. Então, por questão de ordem, eu peço que se volte ao assunto, que é FPM. Presidente, caso o secretário não queira responder, eu aceito a questão de ordem do vereador Tiãozinho e deixa a critério do secretário querer ou não responder as perguntas. Palavra. Secretário, o senhor foi convocado pela vereadora Eunice Mendes para falar sobre o FPM. O senhor tem livre, se quiser responder outros assuntos e achar pertinente. Se o senhor achar que não é pertinente, o senhor precisa responder hoje. O senhor foi convocado a respeito do FPM, estava seguro do FPM, o que tem. Então, se o senhor quiser discorrer de qualquer outro assunto, questionado por qualquer outro vereador, fica livre para o senhor, tá? Então a palavra volta com o vereador Rafael, demais vereadores que quiserem estar usando a palavra. Obrigado, presidente. Eu tenho só mais uma última pergunta, que o secretário já foi bem claro nos questionamentos da vereadora Eunice, é a questão da folha, secretário. Como é que está a folha hoje, o valor da folha de pagamento da prefeitura? O senhor fica à vontade para responder ou não? Realmente eu não vim preparado para falar sobre folha. Certo. Né? Eu teria que levantar os dados exatos para me saber quanto que é o volume da folha de pagamento. O que eu trago de notícia para vocês dentro da casa, já que é uma casa do povo, é aquilo em que eu sei e que eu posso falar. Como aconteceu semana passada, a decisão do prefeito tomou a decisão para cumprir e a secretária de administração está trabalhando nisso. Né? Agora, o que vem de relatórios, de valor e o volume da folha, tem que reduzir a folha de pagamento. O montante total eu não sei quanto que é. Então o senhor não tem ciência, já extrapolou o valor permitido em lei, o senhor não pode informar? Não, esse montante não está extrapolado. Não está, então. O montante que vai chegar para vocês aqui, o montante da folha de pagamento está dentro do limite permitido pela legislação. Certo. Secretário, obrigado pelas explicações. Palavra, presidente. Palavra, vereador Paulo do Vale. Me agradecer a presença da sua, viu, Érico, secretário de Fazenda. Eu só tenho duas perguntas e vou ser bem objetivo. Eu queria que o senhor explicasse, não está na pauta, o senhor vai responder se o senhor quiser e se puder, a relação da Santa Casa. Tão discutida também, essa dívida, possível dívida que a Santa Casa tem com o município.
E também a arrecadação nesse governo, o que ela caiu perante a outros governos? Se eu puder nos responder, tiver preparado para isso, eu agradeço. Tá, o que acontece? A Santa Casa, quando nós começamos lá no governo, tinha uma receita que o município registrava na contabilidade. Só um minuto, secretário. Para ser justo, não só a Santa Casa, o outro hospital também, o Santo Antônio. Senão fica parecendo que a gente está perseguindo a Santa Casa, e não é isso, que é um grande parceiro do município. Não. Pode deixar que eu vou colocar. Uma receita que é a receita da média e alta complexidade. Essa receita, ela era contabilizada pelo valor líquido no governo anterior, e nós questionamos o contador da época e o pessoal por que era contabilizado pelo líquido e não pelo valor bruto que vinha pelo Ministério da Saúde. Nesse caso, lá em Brasília, era descontado parcelas de 37 mil para a Santa Casa, parece que mais 33 para o Hospital Santo Antônio. E aquilo lançava como receita líquida dentro da contabilidade. E eu não entendia por quê, já que a contabilidade tinha que ser feita pelo regime de competência de exercício e não pelo regime de caixa. Dentro da pessoa jurídica, é feita pelo regime de competência de exercício. Aí começamos a levantar e pedimos ao contador da saúde que fizesse um levantamento, o que estava acontecendo isso em Brasília e por que esse lançamento pelo líquido. Foi detectado que nos governos anteriores foi dado uma autorização para a Santa Casa e uma autorização para o Hospital Santo Antônio para que eles fizessem empréstimo na Caixa Econômica e que a Caixa Econômica recebesse esse empréstimo através do recurso em que ela ia receber lá em Brasília no Ministério da Saúde, que é na média e alta complexidade. Até aí, não tem ilegalidade, até aí está tudo certo, e o procedimento foi feito certinho. Só que, quando vinha para cá, vinha descontado o valor que era pago para a Caixa Econômica, que era uma dívida do hospital e da Santa Casa. O que o município tinha que ter feito? Na hora que fosse pagar a média e alta complexidade aqui em Araguari, descontasse isso aí no empenho e pagasse eles menos aquela prestação que já vinha descontada. E isso não foi feito. Nos últimos 5 anos, pedimos para fazer o levantamento dos últimos 5 anos, hoje essa dívida dos dois monta aí em torno de 5 milhões de reais. Eles devem isso para o município de Araguari. Eu vejo aqui falar, o município não paga a Santa Casa vai fechar. Santa Casa vai ter problema. Os médicos não querem fazer isso. Mas ninguém fala que eles têm que pagar a gente, pagar o município e colocar o dinheiro no caixa. Ninguém fala isso. Isso tem que ser aprimorado, acertar isso aqui, porque esse discurso tem que começar a parar. Se eles estão devendo para a gente, e nós estamos devendo para eles, então vamos compensar o que estão devendo para a gente, ele paga a gente. Mas não. A promotora de justiça nos chamou lá em dezembro do ano passado, foi lá convocada a secretária de saúde, nós, Santa Casa e o Hospital Santo Antônio. E ela deu um prazo até janeiro para que eles apresentassem um memorial, uma planilha de como poderia ser feito esse pagamento. E até hoje não entregaram essa planilha para a promotora. O que acontece com isso? É bom que todos vocês fiquem sabendo aqui na Casa do Povo, porque esse recurso é um recurso que é do governo federal para a saúde. Se isso aqui nós não conseguimos acertar com eles aqui dentro de casa, se eles não quiserem acertar, não quiserem pagar, isso vai ter que envolver Ministério Público Federal nisso aí. E a partir do momento que envolve o Ministério Público Federal, nós corremos o risco de estar envolvendo a Polícia Federal.
Eu estou falando pela primeira vez aqui no microfone, sei que está gravado, a Casa do Povo, tem imprensa aqui dentro. Então, vamos parar com esse discurso. Vamos chamar a Santa Casa, chamar o Hospital Santo Antônio para a gente acertar isso. Qual a melhor maneira deles pagarem isso? O município não pode doar isso para eles. Por que não foi descontado no desempenho é outro problema. Eu acho que é outra falha muito grande que tem que ser apurada. O senhor me dá uma parte, secretário? Eu gostaria que depois também você fizesse as considerações finais, secretário. O tempo já esgotou. Vereador, eu tinha pedido a palavra antes do vereador Paulo do Vale. O meu não passa de 3 minutos. Eu queria falar sobre esse assunto, vereador Wesley. O senhor me dá uma parte, secretário, sobre essa fala da Santa Casa? Qual que é a fala? Sobre o assunto da Santa Casa. Eu estou a par até no dia que eu fiquei presente, junto com a promotora, lá no... Eu quero só saber... sim, não. Eu quero só saber se o senhor... tá. Eu não sou advogado da Santa Casa, não tem procuração para defendê-los aqui. É a questão... O senhor tem conhecimento que esse governo autorizou o empréstimo para a Santa Casa de 2 milhões? E o senhor tem conhecimento por que esse valor de empréstimo não foi passado por essa casa? Ou o senhor não tem conhecimento disso? Ele não autorizou, vereador, acho que o governo não autorizou, não. Tem um aval da secretária de saúde na documentação do banco. Deu uma carta de crédito para a empresa ir lá na Caixa e fazer um saque de recurso para empréstimo no mesmo modo operandi que foi feito nos governos anteriores, tá? Junto ao Ministério da Saúde, que é pago o financiamento lá na Caixa. Certo, secretário. E a prefeitura está descontando o empenho e essa parcela que foi dado lá para a empresa. Então, a parte nossa, nós estamos descontando normal, legal. Certo. Eu quero acertar a parte anterior. Para eu encerrar, porque foi só uma parte na fala do senhor, eu concordo quando o senhor disse da questão de compensação de créditos. Quando envolver verba federal, já não vai caber competência nem dessa casa, nem do Ministério Público aqui local. Segundo, eu quero saber se o senhor tem conhecimento de uma notificação da Secretaria de Saúde à Santa Casa, encerrando o processo administrativo que apurou isso, uma vez que alcançou a finalidade, ou seja, apurar e proporcionar solução amigável de recomposição. O senhor sabe desse ofício que encerrou esse processo administrativo? O senhor conhece esse ofício? Não chegou na minha mão esse ofício, vereador, certo. Mas se esse ofício realmente aconteceu, certo. A minha opinião pessoal é que ele foi muito bem feito, porque certo. Todos os esforços agregados junto a essas duas empresas para resolver esse assunto foram feitos internamente, administrativamente. Se foi esgotado e passou para o promotor e daqui para frente tem que ser judicial, aí a história é outra. Palavra, presidente, bem rapidinho. Uma questão de 1 minuto, né, para você fazer as suas perguntas. Érico. Érico, você tem 1 minuto para fazer as considerações bem finais. Rapidinho. Pai bola. Nessas contenções vai cortar 25% dos cargos de confiança e também as gratificações? As contenções, você fala os recursos? Isso. Nas economias que o município vai estar adotando. Tá, as economias, se vai cortar no cargo de confiança, naquele cargo, naquela secretaria, é só o prefeito que vai falar sobre isso, certo, junto com cada secretário, certo? Segunda pergunta. Se o teto mínimo da saúde é 15%, e ele vai gastar, na verdade a prefeitura, o senhor sabe me falar quanto desses 15% que a prefeitura está gastando com folha de pagamento? Se o senhor não tiver essa informação, não tem problema não. O senhor sabe com a folha de pagamento da saúde? Isso. Eu não tenho essa informação da folha de pagamento da saúde. Ok. Outra pergunta. A folha de pagamento está inclusa na fonte 100? Da saúde? Da saúde. Da saúde, todas as fontes de pagamento, de folha de pagamento, estão incluídas na fonte que a lei determina. Esse foi um outro grande problema que nós fizemos no ano passado, foi levar para a fonte correta a despesa correta daquela fonte. Porque não é justo pagar um médico que está trabalhando no pronto-socorro na fonte 100, quando ele é uma fonte de 15% e que ele tem que pagar ele lá no pronto-socorro. A fonte é lá, então tem que pagar lá.
e não na fonte 100. Então é outro trabalho que a contabilidade fez para ajustar essas fontes que vai acertar a partir de 2015 agora. Só, Érica, última pergunta, bem rapidinho. Está vindo do internauta aqui. Se nós não estamos tendo condição para gastar dinheiro com a saúde, o senhor continua afirmando que terá dinheiro para fazer o viaduto? Essa é a última pergunta. Eu não estou afirmando que nós não temos condição de gastar dinheiro com a saúde. Não, o internauta acho que não ouviu isso corretamente, não. Eu disse que o limite é 15%, e aquilo em que nós pudermos fazer, além dos 15%, nós temos que tirar dinheiro de outra secretaria. Aí vai ficar prejudicada a outra secretaria. Então, as necessidades é que vão medir a oportunidade do gasto em que nós temos que fazer dentro da gestão. Ó, só tem uma base o ano passado. O ano passado o orçamento era iniciou, foi aprovado por essa casa, com 59 milhões. Nós fechamos o ano com 75 milhões na saúde. A última pergunta, sou Érico, é a mesma pergunta do Paulo do Vale. Na verdade, comenta-se que houve diminuição de arrecadação no orçamento. O senhor tem como passar os últimos 3 valores de arrecadação dos últimos 3 anos? Fechamento? Eu não posso te passar dos últimos 3 anos aqui agora, não. Mas eu só vou te dar uma oportunidade. Consulta a página da Associação Mineira dos Municípios e vê quanto que caiu a arrecadação do FPM do mês passado para esse mês. 24,6%. A queda do FPM do mês passado para esse mês. Se o recurso federal caiu 24,6%, vocês imaginam o que Brasília vai viver com a redução de receita de imposto de renda, contribuição social em 24,6%. Isso está refletindo no Estado e está refletindo aqui no nosso município e todos os municípios da região. Muito obrigado pela eficiência do senhor. Mas a última consideração, na verdade, eu creio que a arrecadação do orçamento, no geral, ela tem aumentado um pouco. Mas isso aí depois nós vamos estar fazendo no geral. Nós não estamos falando só de redução de FPM, não. Estou falando do fechamento do bolo como um todo. Eu agradeço, Tibazinho. Parabéns, senhor Érico, mais uma vez, pela postura do senhor diante dessa tribuna. Érico, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria de Fazenda e gostaria de dar aí mais um minuto para que possa fazer as considerações finais. Eu quero agradecer aqui ao presidente e agradecer a oportunidade que a vereadora Maria Eunice nos trouxe até aqui para dar alguns esclarecimentos e não bastante. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente está à disposição na Secretaria da Fazenda. Muito obrigado a todos aí, obrigado por me ouvir. A sessão está suspensa por 2 minutos.